Boa noite. Meu nome é José Rutenio Rodrigues de Brito, docente em Pedagogia, licenciatura. O meu professor orientador é o professor Dr. José Gerardo Vasconcelos e eu estou aqui defendendo o meu tema de encerramento de curso, Docência em Contexto de Violência, reflexões sobre o trabalho socioeducador. No primeiro momento, eu quero trazer a contextualização do meu trabalho. Diante do crescimento exagerado da violência em que se encontra o país, há necessidade de políticas públicas do Estado com o objetivo de resolver e atenuar este problema. Trazer também um aporte, um suporte, um amparo às famílias, principalmente aquelas que estão em situação de vulnerabilidade social. O objetivo desse trabalho é analisar a educação, verificando todas as práticas dentro de uma educação libertadora na visão do socioeducador. O objetivo que eu tenho e trago para cá hoje, para vocês, é analisar e verificar a partir de Paulo Freire aquela educação que seja autônoma, libertadora, e estudar o trabalho docente do socioeducador. Esse trabalho está dividido em 3 capítulos. O primeiro capítulo, trago para vocês, é a relação do trabalho docente em um contexto de violência. Neste capítulo, a gente aborda toda uma experiência de violência que se encontra a sociedade brasileira por conta do capitalismo neoliberal e da derrocada da educação em relação à consequência desse capitalismo neoliberal explorador e corrupto, que proporciona a corrupção. Um outro ponto que a gente aborda nesse trabalho é o consumo e a vulnerabilidade social. Em relação ao consumo, o produto ele é colocado como um fetiche, como um objeto de desejo. Eu preciso ter, eu preciso consumir, eu preciso possuir para fazer parte dessa sociedade. Se eu não tiver, se eu não consumir, se eu não tiver poder aquisitivo, poder suficiente para consumir ou para obter coisas, aí acontece muitas vezes a delinquência. Porque o que ocorre? Para consumir, para fazer parte da sociedade, eu tenho que ter. Se eu não tenho posses financeiras, a degradação humana, às vezes, cai na violência. Esse fetiche do consumo dentro da sociedade capitalista gera mais pobreza e mais miséria. Em relação à vulnerabilidade social, ocorre que as famílias estão descapitalizadas. A maioria das vezes dessas famílias descapitalizadas ou são trabalhadores proletários ou então realmente estão numa situação de miséria, de dependência econômica total do Estado. E por vezes o próprio Estado abandonou ou tem abandonado essas pessoas na condição de vulnerabilidade. Um outro ponto que nós abordamos neste capítulo é em relação à violência permeando a educação. Aí neste ponto nós abordamos em relação ao bullying, em relação à violência contra o professor, a violência contra o próprio aluno dentro de sala de aula, também partindo do próprio professor, em relação ao fracasso escolar. Nós abordamos também em relação à condição do próprio aluno se sentir segregado ou por sua orientação sexual, ou por sua cor, etnia, religião. Então, todo um apunhado de situações em que o aluno se encontra, às vezes, na escola, que o conduz ou que o torna objeto de violência, ou mesmo ele vive dentro de uma situação de violência. Quer no lar, quer na família, quer junto com os vizinhos, ou por viver numa situação de fragilidade dentro de uma comunidade pobre, uma comunidade periférica. Por viver numa comunidade periférica, é muitas vezes alvo da violência ao redor, principalmente a violência do Estado, na pessoa do oficial, o policial, que é colocado dentro da comunidade para proteger
e, no entanto, esse mesmo que foi feito para proteger acaba sendo aquele que agride, aquele que violenta, aquele que leva, ao invés da paz, a arma, né? Ao invés de vida, a morte. No segundo capítulo, nós vamos meditar e abrir uma reflexão sobre medidas socioeducativas. Abrimos esse capítulo com a construção histórica da delinquência. No Brasil, em 1927, havia uma lei chamada a Lei do Menor. E nessa Lei do Menor havia as casas de menores, onde as crianças menores de 18 anos, principalmente pobres, de periferias, negros, mulatos, eram colocados como delinquentes. O policial era o agente do Estado que cooptava essas crianças, ou porque elas estavam nas ruas, perambulando, ou simplesmente sem escola, chamada delinquência, né? Nesse período histórico, havia as chamadas casas de menores, onde essas crianças eram levadas independentemente do poder dos pais ou de algum parente. As crianças e adolescentes envolvidas com a delinquência eram colocadas em situação de risco, colocadas em situação junto com pessoas do presídio. Então, além de serem tirados dos seus pais, de tirados das ruas, colocadas nos lugares que não eram adequados para as crianças, lugares inadequados para aquela juventude que tão nova, né, tão jovem, era colocado à margem da sociedade. Ainda neste ponto, ainda neste segundo capítulo, nós vamos verificar o jovem em medidas socioeducativas, que são, hoje, atualmente, né, liberdade assistida, semi-liberdade e internação. Nesse momento, a gente faz uma análise sobre o que foi a mudança da Casa de Menores de 1927 e a revolução que veio com o ECA, que de 1990 para cá transformou essa realidade. Aí, então, a gente verificou sobre o trabalho do socioeducador como instrumento de ressocialização. É o último capítulo. Nesse último capítulo, a gente vai levantar as questões sobre o papel do socioeducador. Já que o jovem, através dessa nova lei, a lei do ECA, em relação ao adolescente, ele é colocado agora na mão do Estado, o socioeducador ele tem a responsabilidade pedagógica de fazer com que esse rapaz seja ressocializado, com que esse jovem seja ressocializado, com que esse jovem mude de vida. Então, a gente abordou, nesse último capítulo, todo um processo, desde a criação do SINASE, de 2012, até os dias de hoje. A gente abordou uma experiência no Passaré, do socioeducador, para compreender qual o seu desempenho e qual o seu papel dentro dessa nova realidade de educação. Nós utilizamos a metodologia de pesquisa de abordagem na educação qualitativa, escolhemos o tema, delimitamos o assunto, localizamos todas as informações, coletamos as informações, fizemos as leituras necessárias para poder investigar sobre a realidade do socioeducador na situação de hoje, fizemos uma análise crítica e uma redação do texto. Nessa análise e discussão dos resultados, nós vamos verificar que a violência urbana passa a ser algo do cotidiano brasileiro. As principais vítimas e potenciais infratores são jovens, negros, pardos, pobres de periferia. O Estado responde com medidas protetivas e medidas socioeducativas para com os adolescentes e jovens. As medidas socioeducativas têm um caráter social, educacional e pedagógico. Para concluímos que o ECA tem sido um instrumento importante
na garantia de direitos das crianças e dos adolescentes. O SINASE, que foi criado em 2012, é o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Garante a unidade e a formação continuada do socioeducador no exercício de sua tarefa. O socioeducador também possui função pedagógica, como foi falado, que construi e contribui para a ressocialização do interno. Porém, ocorre um risco de se perceber apenas como um carcereiro e não como educador. Portanto, segundo os autores aqui estudados, há uma carência profunda na educação autônoma e libertadora. Para terminar, aqui são as referências bibliográficas, né, de onde a gente tirou todas essas informações. E a todos uma boa noite.